E se eu te dissesse que o cristianismo quase desapareceu antes mesmo de começar? Não por falta de milagres, não por falta de seguidores, mas por medo. Existe um momento na história que quase ninguém percebe, um intervalo silencioso entre a morte de Jesus e a expansão da fé. Um espaço de tempo em que tudo poderia ter acabado, porque depois da crucificação, o cenário era simples. O líder estava morto, o império era implacável, o grupo estava escondido. Nada indicava que aquela mensagem sobreviveria, e, sinceramente, não deveria ter sobrevivido. Movimentos assim morrem o tempo todo. Líder executado, seguidores dispersos, história encerrada. Mas não dessa vez. Então a pergunta não é apenas quem eram os apóstolos. A pergunta é, o que exatamente esses homens fizeram que impediu que tudo terminasse ali? Porque sem eles não haveria evangelho escrito, não haveria igreja organizada, não haveria mensagem atravessando séculos. Talvez a parte mais impressionante da história esteja nos homens que Deus escolheu. Olhe com atenção. Jesus escolhe 12 homens comuns. Não os mais preparados, não os mais influentes, não os mais poderosos. Pescadores, um cobrador de impostos odiado, um ex-radical, um impulsivo, um incrédulo. Se a missão era mudar o mundo, essa era mesmo a estratégia? Eles passam 3 anos ao lado de Jesus, observam milagres, ouvem parábolas, presenciam confrontos com líderes religiosos. Mas quando chega a hora da pressão real, eles falham. Pedro nega, outros fogem, Tomé duvida. O grupo se esconde. E aqui nasce o primeiro padrão estranho. Esses homens não parecem candidatos a fundadores de uma fé global. Eles parecem frágeis, humanos demais. Então por quê? Depois da morte de Jesus, eles não voltaram para o anonimato. Por que não voltaram aos barcos? Por que não tentaram esquecer tudo aquilo? Algo mudou. Mas o que exatamente mudou? Normalmente, quando um líder morre, o grupo se dissolve. Aqui aconteceu o oposto. Eles se expandiram. E não apenas entre judeus. Eles atravessaram fronteiras culturais, desafiaram o Império Romano, enfrentaram perseguição, arriscaram reputação, segurança, família, vida. Mas por quê? Pentecostes reacende o grupo, mas não é o fim da tensão, é o começo dela, porque agora a mensagem precisa sair de Jerusalém, e sair de Jerusalém significa confronto, perseguição, conflito interno. Eles não estavam apenas pregando, estavam organizando comunidades, criando estrutura, definindo liderança, sustentando algo que ainda era frágil demais para sobreviver sozinho. Milagre inspira, mas estrutura sustenta. E se eles errassem nas decisões iniciais, tudo desmoronaria. A escolha de levar a mensagem além dos judeus era arriscada, culturalmente explosiva. Pedro precisou atravessar barreiras profundas, romper com séculos de tradição. Isso não era apenas fé, era ruptura. Estevão é apedrejado, Tiago é morto, Pedro é preso. Roma observa, a pressão aumenta. E ainda assim eles não recuam. Agora não é mais apenas sobre crença, é sobre coerência. Se estivessem mentindo, em que momento recuariam? Sob ameaça? Sob dor? Sob tortura? Mas a expansão continua. Comunidades surgem, cartas são escritas, testemunhos são preservados. Eles não estavam contando lendas, estavam registrando o que afirmavam ter visto. E ninguém escolhe morrer por algo que sabe que é mentira. Então o que exatamente eles estavam protegendo? Não era apenas uma memória, era uma convicção. E cada passo os afastava da possibilidade de voltar atrás, até que restou apenas um caminho, ir até o fim. E aqui está o ponto que muda tudo. O papel real dos apóstolos não era apenas espalhar a mensagem, era garantir que ela sobrevivesse à ausência física de Jesus. Eles eram a ponte entre o evento e a história. Sem eles, a ressurreição seria apenas um rumor local, uma história abafada pelo império, uma narrativa perdida no tempo. Eles transformaram experiência em testemunho, organizaram comunidades, preservaram ensinamentos, enfrentaram impérios, aceitaram o martírio, não como homens perfeitos, mas como homens falhos que decidiram não voltar atrás. O evangelho que você conhece hoje não chegou até aqui por acaso. Chegou porque 12 homens comuns decidiram que a própria vida era um preço aceitável. Eles não eram coadjuvantes, eram um mecanismo de sobrevivência da fé. E talvez essa seja a parte mais desconcertante da história. O cristianismo não sobreviveu apenas por intervenção divina. Sobreviveu porque homens frágeis escolheram permanecer, escolheram testemunhar, escolheram sustentar a história até que o mundo inteiro pudesse ouvi-la. E se eles tivessem falhado, nós nunca saberíamos. Tudo teria terminado ali, mas não terminou, porque eles não recuaram. E é por isso que você está ouvindo essa história agora.